Turma, tudo bem? A gente iniciou então os nossos estudos em ecologia dos ciclos biogeoquímicos e na aula passada nós vimos o ciclo da água. Hoje nós vamos ver o ciclo do carbono. Ciclo do carbono. Quando eu penso no ciclo do carbono, tem que vir à minha mente o gás carbônico. No ciclo do carbono está envolvido diretamente o gás carbônico, certo? Bom, observe que eu coloquei aqui representantes dos seres fotossintetizantes, que são vegetais e algas. Eu coloquei representantes dos animais e as indústrias, além dos combustíveis fósseis. Então, preste atenção. Não é difícil, só demanda um pouquinho de atenção. Turma, os seres fotossintetizantes, como os vegetais e as algas, são seres que realizam fotossíntese. O que é a fotossíntese? Repare aqui, é uma reação química no qual esses seres fotossintetizantes pegam o gás carbônico da atmosfera, a água do ambiente, na presença de luz do sol, transformam em glicose e oxigênio. Essa é a equação resumida da fotossíntese, realizada pelas plantas, pelas algas. Bom, perceba que eu tenho gás carbônico envolvido. Então, esses seres fotossintetizantes, eles têm que absorver o gás carbônico. É esse gás carbônico aqui, ó. Então, quem é que fixa o carbono? Quem é que adquire? Quem é que tira carbono da atmosfera? As plantas e também as algas. Eu digo que elas retiram o gás carbônico da atmosfera para poder realizar fotossíntese. Quem é que devolve gás carbônico para a atmosfera? As plantas e as algas também devolvem gás carbônico para a atmosfera. Por quê? Porque no interior das células dos seres vivos eucariontes acontece um processo chamado respiração. Respiração celular. Cris, não lembro mais. Volte aqui para a equação. A respiração celular também é um conjunto de reações químicas na qual a glicose se junta com o oxigênio dentro da mitocôndria e produz gás carbônico e água. Produz gás carbônico, então o gás carbônico é produto, ele é jogado para fora do organismo. Então, no processo de respiração, eu devolvo gás carbônico, plantas fixam o gás carbônico na fotossíntese, mas devolvem na respiração. Os animais, gente, como é que os animais contribuem para o ciclo do carbono? Os animais adquirem gás carbônico da dieta, da alimentação. Os animais não fazem fotossíntese, então eles não pegam o carbono da atmosfera, mas eles adquirem carbono na cadeia alimentar. E devolvem esse gás carbônico para a atmosfera também pela respiração. Além disso, quando esses animais morrem, eles vão sofrer um processo chamado de decomposição. E o carbono que fazia parte do corpo deles, no processo de decomposição, esse carbono é liberado para a atmosfera. Então, a decomposição dos seres vivos, os decompositores, quando decompõem tanto animais quanto as plantas, devolvem gás carbônico para a atmosfera. Por quê? Porque a decomposição libera gás carbônico. Outro processo que devolve gás carbônico para a atmosfera, turma, são as indústrias. As indústrias que trabalham com combustão, com a queima. A queima, ela libera gás carbônico para a atmosfera. A queima das indústrias, então aquela fumacinha que o tempo inteiro sai das indústrias, é cheia de gás carbônico, isso está vindo para a atmosfera. A queima de combustíveis fósseis, aqui embaixo, ó, queima de gasolina, queima de diesel, queima de carvão mineral, tudo isso libera gás carbônico para a atmosfera. Então, perceba aqui, quem retira gás carbônico da atmosfera
Os seres fotossintetizantes, os vegetais, as algas. Quem devolve gás carbônico para a atmosfera? Os vegetais e as algas, os animais, os decompositores, a queima de combustíveis fósseis. Como é que se formam os combustíveis fósseis? Os animais e plantas sofrem um processo diferente da decomposição e formam esses combustíveis fósseis, certo? Vamos pensar aqui como é que o homem tem contribuído para aumentar a quantidade de carbono na atmosfera. Gente, quando o gás carbônico ele está em muito excesso na atmosfera, ele vem da atividade industrial e da queima de combustíveis fósseis. Para um carro movido a gasolina circular, ele está o tempo inteiro jogando gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico ele tem uma característica. O CO2 ele é um gás que retém calor. Se ele retém calor, gente, ele vai esquentar a atmosfera. Eu chamo isso de efeito estufa. O efeito estufa é o aquecimento da atmosfera através de gases poluentes, principalmente o gás carbônico. Se a atmosfera está quente, a Terra inteira também fica quente. Aí eu já passo a ter um problema maior, que é o aquecimento global. Olha o gás carbônico aí interferindo grandemente no ecossistema da Terra, ou na biosfera, né? Excesso de gás carbônico vem da atividade humana, então indústrias e queima de combustíveis fósseis são atividades humanas. Essas queimas em grande quantidade liberam gás carbônico. Eu não coloquei aqui, mas as queimadas, o Brasil é um dos países campeões em queimadas. Não foi à toa que este ano tivemos a notícia de uma nuvem de fumaça em São Paulo vinda da Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia este ano queimou a nível recorde. Essas queimadas enchem a atmosfera de gás carbônico. Tranquilo? Você tem que pensar num contexto. Recapitulando. Quem é que sequestra carbono? Quem é que tira o carbono da atmosfera? Seres fotossintetizantes, plantas e algas. Se eu quero diminuir o aquecimento global, diminuir o efeito estufa, funciona fazer reflorestamento? Funciona, porque planta, para poder fazer glicose, tem que consumir gás carbônico. E de onde que ela tira o gás carbônico? Do ar, da atmosfera. Quem é que devolve carbono para a atmosfera? As plantas na respiração, assim como os animais, a decomposição de qualquer ser vivo e as queimas das indústrias dos combustíveis fósseis. Tranquilo? É um conteúdo fácil, é um conteúdo que vive caindo nas provas do Enem, tá bom? Não se esqueça de estudá-lo com muita atenção. Um abraço e até a próxima aula.